Olá, meus alunos. Aqui é o professor Bruno, da disciplina Informática Aplicada à Arquitetura 1, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Santo Agostinho. Essa é a nossa videoaula número 3, com o tema AutoCAD 2D. Primeiro, vamos aprender a configurar os layers para que possamos usá-los para trabalhar nos nossos projetos. Então, abrindo a caixa de propriedade dos layers, nós vamos clicar em New Layer. Para criar um novo layer, vamos criar o layer P01, a cor 1. O layer P02, a cor 2. E assim sucessivamente até a gente chegar no layer P06 com a cor 6. Então, P01 cor 1, P02 cor 2, P03 cor 3, P04 cor 4, P05 cor 5, P06 cor 6. Esses são os layers padrões que a gente usa para desenho. Do 1 ao 6, o 1 é o mais fino, o 6 é o mais grosso, então espessura 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 milímetros. Tá? E assim como, da mesma forma, os objetos que estiverem representados mais distante, ou linhas que forem apenas em vista, tem que ser com, por exemplo, P01 ou P02, e as linhas que estão em corte, por exemplo, as paredes, com o layer P06. A gente vai fazer também o layer projeção, para as linhas que tiverem projeção, por exemplo, as linhas do beiral do telhado, pode ser a cor 1 também. E o que a gente vai mudar aqui é o tipo de linha. Aqui está contínuo, a gente vai selecionar outro tipo de linha. Vamos aqui carregar, é a linha Hidden, que é o tracejado. Então, Hidden, ok. Projeção agora com Hidden. Vamos criar também o layer Depth Point. A cor é branca. Ele é contínuo. E o que diferencia o Depth Point dos outros é que aqui na coluna de pergunta se ele é impresso ou não, plot, que se vai ser impresso ou não, a gente marca a impressora dizendo que não vai ser impresso. Tá? Então ele vai estar com um sinalzinho de proibido, indicando que esse layer não é impresso. Esse layer é usado para fazer algumas linhas guias, algumas referências, fazer viewports na hora de plotar, isso aí a gente vai ver mais para frente. E a gente vai criar também o layer P10, a cor é a 10, que é o vermelho 10. Essa P10, assim como o número, na hora da espessura vai ter 1 milímetro de espessura. Essa linha mais grossa a gente usa normalmente nas fachadas para representar a terra, né? Representar o encontro da edificação com a terra, com o chão. Então, layers configurados. Agora a gente vai aprender a configurar os textos. Para configurar texto no AutoCAD 2010, aqui na aba Annotate, Text, clica aqui nessa setinha, vai abrir Text Style. Em versões anteriores, você vai em Format e Text Style. Vai abrir essa abinha. A gente vai criar aqui um novo estilo, um novo texto, colocar o nome dele de Arial, por exemplo. A fonte já está aqui, Arial. Tá? O estilo, se itálico, negrito, regular. A gente pode mudar aqui o estilo. Aqui na altura a gente vai deixar zero porque toda vez que a gente for inserir o texto, a gente insere a altura que a gente quer. Okay? Não, aqui tem algumas opções de efeitos, ó, de cima para baixo, de trás para frente. O width fator, que é questão de espessura da letra mesmo. Tá? Isso aí a gente não vai mexer. Então a partir daí a gente criou um novo estilo. Se quiser criar outro, new, põe o nome, escolhe a fonte. Ok? E se o estilo vai ser regular, negrito ou itálico. Ok? Então agora nós vamos aprender a usar alguns comandos. Comando para inserir texto. Um dos comandos para inserir texto, por exemplo, é o comando dt. Ok? Aí a primeira coisa que a gente faz é clicar no ponto de início. Aí depois aqui embaixo ele está pedindo
a altura do texto para a gente. Vamos colocar aqui 2,5, por exemplo, na Enter. Depois pede a rotação do texto, no caso é 0. Tá? E aí a gente insere o texto. Vídeo aula 1. Enter se quiser escrever na linha de baixo. Enter de novo para sair. E o texto vídeo aula 1. Bom, agora nós vamos ver algumas soluções para um problema que normalmente acontece com a gente quando a gente começa a desenhar. Então, a gente faz aqui, fez, por exemplo, a parede, dá um offset, só que aí a parede não fecha. Tá? Então, o que a gente faz nessa situação? A gente quer fechar esse canto aqui. Uma das opções é clicando no objeto. Vocês vão ver que vão aparecer esses quadrados azuis aqui. Esses quadrados eles representam, são chamados de grips. Com esses quadrados aqui, se você clicar nele, é possível você editar o tamanho do objeto, da linha, por exemplo. Então, se eu cliquei aqui e arrastei para a esquerda, eu consigo aumentá-lo. Tá? Da mesma forma que eu posso pegar o objeto de cima, clicar nele e arrastar até outra linha aqui, perpendicular, e puxo a outra aqui e arrasto de volta, ou simplesmente uso o trim, por exemplo. Essa é uma forma de fazer o fechamento. Tá? Outra forma de se fazer é também, por exemplo, ou estendendo essa linha ou criando uma outra linha aqui embaixo, referência, uso o comando extend. Tá? Lembrando que o comando extend e o comando trim eles são comandos opostos, então se você estiver dentro do comando trim ou dentro do comando extend, você pode alternar entre um e outro. Por exemplo, eu acessando aqui o comando trim, TR, Enter, se eu segurar o Shift e apertar aqui, ele vai, se manter o Shift pressionado, ele vai se tornar extend. Então, vai virar extend. Então, mantendo o Shift pressionado, ele estendeu o objeto. Aqui no outro objeto também, mantendo o Shift pressionado dentro do comando trim, vai estender. Solta o Shift, ele volta a ser trim, e aí você pode parar e apaga a linha que serviu de referência. Tá? Outra forma de resolver o problema é através dos comandos fillet e chamfer. O fillet é um comando, o atalho dele é F, tá? Então F, Enter é o fillet. O fillet serve para fazer acabamentos de canto, acabamentos abaulados. Então aqui, ó, nós vamos ver o fillet mais para frente, daqui a pouquinho. Então ele serve para fazer acabamentos abaulados e o chamfer serve para fazer acabamentos chanfrados. Estão vendo aqui, ó, acabamento abaulado. O que acontece? O comando fillet, tanto no fillet quanto no chamfer, eles também fazem esse fechamento aqui de quina. Porque no fillet, a informação que a gente precisa inserir é o raio. Tá? Quando a gente insere um raio 0, ele não vai fazer abaulamento, ele vai fechar normalmente. Tá? No chamfer, para acessar o comando chamfer, o atalho é CHA. E aí no chamfer, quando a gente vai trabalhar com chamfer, você insere as distâncias. Se eu quero um objeto chanfrado, num ângulo de 45 graus, por exemplo, sendo que ele está afastado aqui, por exemplo, 15 centímetros daqui do canto da parede para cá e 15 centímetros do canto da parede para cima. Então, eu insiro a primeira distância, D, Enter, 15. Aí ele me pede a segunda distância, 15 novamente. Aí eu clico aqui no objeto e no outro. Ele faz esse serviço. Então, da mesma forma do fillet, que eu insiro um raio 0, para fazer esse fechamento aqui com chamfer, basta inserir distâncias iguais a 0. Então, 0 e Enter, 0 e Enter. E aí ele faz o fechamento. Trabalhando agora, então, mais detalhado com as ferramentas fillet e chamfer, nós veremos agora de que forma podemos usá-la. No comando fillet eu quero fazer aqui um abaulamento aqui de canto, com um raio de 1 metro. Então eu vou usar o comando F, Enter, vou na opção raio, R, Enter, vou inserir o valor de 100 para 1 metro. Vou clicar aqui em uma linha, depois na outra linha.
ele vai fazer um raio para mim de 1 metro. O que acontece é o seguinte, no comando fillet a gente não deve, no caso de paredes, fazer isso na parede, na linha externa, e depois fazer na linha interna. Por quê? Porque quando você faz isso, essa espessura aqui ela fica maior do que a espessura da parede. Tá? Essa aqui a parede é 15, na hora que você chega aqui nessa curva, ela está com uma espessura maior. Então, o que a gente faz é o seguinte. Fez a primeira curva, comando offset, tá? A distância da parede 15, faz offset da curva. Aí usa o trim para dar acabamento. Agora, tanto a parede quanto aqui na curva estão com a mesma espessura. No comando chamfer, que para usar o comando chamfer, nós vamos fazer aqui um chanfro, de tal forma que vai ser 1,20 na horizontal e 1 metro na vertical. Então, o importante agora é o seguinte, comando CHA, chanfer, tá? Aí nós vamos D, que é a opção de distância, para inserir a distância, e aí a gente vai inserir a primeira distância, 120. Não interessa a ordem que a gente inserir as distâncias, se inserir primeiro 100 ou primeiro 120. O importante é que a ordem de clicar no objeto seja a mesma ordem que a gente inseriu a distância. Então, nesse caso aqui, eu inseri primeiro a 120, depois a 100. Tá? Então eu vou clicar primeiro nessa linha, que é a linha que vai andar 120, e depois na outra linha, que é a linha que vai andar 100. Ele vai criar um chanfro para mim, tá? De 120%. Agora, a mesma coisa lá do fillet, não deve fazer com a linha de dentro. A gente usa o comando offset, espessura de 15, e dá o offset na linha. Tá? Depois usa o comando trim para dar o acabamento. E pronto, fechou. Uma outra particularidade dos comandos fillet e chamfer é o seguinte. Deixa eu só fazer esse fechamento aqui. É o seguinte. Tanto o fillet quanto o chamfer, eles têm a opção aqui, ó, mesmo você inserir no caso do fillet o raio e no caso do chamfer a distância, vou colocar aqui, ele ainda tem uma opção aqui no menu dele que é a opção trim. Tá? Se eu apertar o T e entrar, ele vai abrir a opção trim. Isso quer dizer o quê? Se ele tiver com o trim ativo, aqui está o trim ativo, quer dizer que ele vai fazer o abaulamento ou o chanfro e vai apagar as linhas que ficam aqui, as sobras que ficam. Vai ficar igual, o aspecto vai ser igual desse desenho aqui. Se não for o trim ativo, se você apertar aqui, por exemplo, N de novo, no trim ativo, então você vai clicar aqui, ó, vai fazer o abaulamento, mas essas linhas aqui continuam. Ok? Então, trim para cortar essas linhas quando faz o comando e no trim para não cortar quando aplica o comando. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima videoaula. Espero que tenham gostado.